Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geugênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje eu irei comentar as questões de geografia da prova da Unesp 2024.2, ou seja, a prova realizada no meio do ano de 2024. Espero que vocês gostem dos comentários. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que mostrar a vocês o símbolo da Unesp, uma prova que eu considero muito bem elaborada, pelo menos naquilo que diz respeito à minha disciplina Geografia, questões muito bem feitas, simples e alunos com uma base razoável conseguem se sair bem no que diz respeito às resoluções das questões de geografia. E sendo assim, vamos à primeira questão, que foi a de número 43. Durante a conferência de Bretton Woods, o marco na reorganização econômica após Segunda Guerra Mundial, foi criado o Fundo Monetário Internacional, FMI, com o objetivo de promover entre os países membros a cooperação monetária, o comércio internacional e o crescimento econômico. No entanto, com o avanço do neoliberalismo, a atuação do FMI é alvo de críticas. Então, antes de falarmos sobre a resposta, a Conferência de Bretton Woods criou o Fundo Monetário Internacional e também o Banco Mundial, também conhecido como Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, o BIRD. Então, essas duas instituições financeiras foram de grande importância no período do pós-guerra. E a questão em pauta, ela está abordando o Fundo Monetário Internacional, claro que tem como principal objetivo promover a cooperação monetária entre a entidade e os países que estejam passando por alguma dificuldade econômica. Sendo assim, o principal objetivo do Fundo Monetário Internacional é socorrer economias de países que estejam enfrentando problemas, crise econômica, crise no pagamento das suas contas, das suas dívidas, enfim. Só que o Fundo Monetário Internacional, ele, consequentemente, antes de fazer um empréstimo solicitado por um determinado país ou por um determinado governo, ele envia para o país solicitante uma equipe econômica para avaliar a real situação econômica desse país. Então, esses técnicos do Fundo Monetário Internacional permanecerão o tempo que for necessário e irão elaborar um relatório mediante as informações que conseguiram coletar. E esse relatório será enviado para a direção do Fundo Monetário Internacional, que decidirá se é ou não viável emprestar dinheiro ao país solicitante. Normalmente, o Fundo Monetário Internacional empresta, só que dentro de determinadas condições. Então, na verdade, o governo solicitante, ele é obrigado a assinar uma carta de intenções na qual o governo se compromete a cumprir determinadas medidas que são
exigidas pelo Fundo Monetário Internacional para equilibrar as contas públicas. E essas medidas normalmente são medidas de austeridade econômica, tais como corte nos gastos públicos, porque é preciso você estabilizar a economia, você produzir um superávit primário para que possa arcar com os seus compromissos frente aos credores internacionais. Então, além de promover cortes nos gastos públicos, também é preciso conter a inflação e, para tal, o FMI normalmente exige que se eleve a taxa de juros, ou seja, a taxa de juros do Banco Central do país solicitante, que é um dos mecanismos para conter o consumo e conter também a espiral inflacionária. Uma outra medida de austeridade que o FMI acaba promovendo é a desvalorização da moeda local como forma de criar um mecanismo para que se estimule as exportações, lembrando que a partir do momento em que a sua moeda é desvalorizada, o seu produto fica mais barato no mercado internacional e, com isso, você vai exportar mais. Em compensação, as importações tendem a diminuir em função do encarecimento dos produtos importados no mercado interno. Então, essas e outras medidas acabam gerando críticas daqueles setores contrários aos acordos firmados com o Fundo Monetário Internacional, até mesmo porque tais medidas de austeridade muitas vezes acabam gerando recessão, desemprego, empobrecimento da população, e isso vai alimentar os opositores aos acordos firmados pelo governo e o Fundo Monetário Internacional. Então, dentro dessa síntese que eu fiz, nós podemos chegar à resposta. Então, as críticas feitas, por setores da sociedade organizada ao Fundo Monetário Internacional se prendem aqui à letra C, vincular a concessão de recursos financeiros à implantação de medidas de austeridade, ou seja, o FMI condiciona o empréstimo desde que o governo solicitante assine uma carta de intenção na qual ele se compromete a cumprir as medidas de austeridade econômica e, consequentemente, equilibrar as contas públicas, gerar um superávit primário que será fundamental para que o país possa honrar os seus compromissos com os credores internacionais. Então, a resposta correta, letra C. Vamos à próxima questão. Aqui nós temos: examine o mapa que se refere a importante marco na história do conflito Israel e Palestina, ou israelo-palestino. Então nós temos aqui um mapa em que na cor mais escura o Estado de Israel, na cor mais clara o Estado da Palestina, e aqui no marronzinho Jerusalém. Então, esse mapa foi elaborado em cima de uma proposta feita pela Organização das Nações Unidas em 1947, quando então se propôs a criação de dois estados, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. E a cidade de Jerusalém passaria a ter status internacional, ficando sob jurisdição da ONU. Essa proposta não foi aceita por Israel, que considera Jerusalém a capital histórica do Estado de Israel, e muito menos pelos palestinos, que consideram a cidade de Jerusalém a futura capital do Estado palestino. Então, em cima disso aí, podemos
No contexto geopolítico tratado, o mapa corresponde, letra E, ao Plano de Partilha da Palestina, elaborado pela Organização das Nações Unidas em 1947. Claro que hoje esse mapa está bastante alterado, até mesmo porque Israel ocupou parte dos territórios palestinos e considera essa ocupação indenização de guerra, uma vez que, após a recriação do Estado de Israel no dia 14 de maio de 1948, uma coalizão de forças árabes atacaram Israel no intuito de expulsar os judeus do território. Após aproximadamente 10 meses de guerra, foi assinado um cessar-fogo. Israel ocupou parte dos territórios palestinos, o Egito, na época, ocupou a faixa de Gaza e a Transjordânia, na época, ocupou a Cisjordânia. Então, hoje, quando você observa o mapa que identifica o Estado de Israel e os territórios palestinos, é possível perceber com muita clareza que esse mapa está alterado, até mesmo porque parte dos territórios palestinos hoje foram incorporados ao Estado de Israel e o governo de Israel tem reiterado que não vai devolver esses territórios aos palestinos por considerá-los indenização de guerra. Então, como eu disse, resposta letra E. Questão 45. Os vazios urbanos, terras urbanas ociosas, normalmente mantidas desocupadas como reserva de valor, que detêm importância cultural na memória paulistana, atualmente são espaços de disputa entre o público e o privado. Em alguns casos, intervenções realizadas em tais complexos resultaram na descaracterização de edifícios, galpões e fábricas que perderam parte de seu valor imaterial e paisagístico. Os espaços urbanos destacados no excerto são alvo da especulação imobiliária. Na própria introdução do texto, você tem aqui a passagem que diz: normalmente mantidas desocupadas como reserva de valor. Quando se fala em reserva de valor, você está trabalhando com a hipótese real da especulação imobiliária, que nada mais é do que a valorização do metro quadrado. Então, isso acaba sendo objeto de disputas entre o poder público e a iniciativa privada. Essa questão muito bem elaborada. Então, resposta letra C. Especulação imobiliária ocorre sempre que você tem a valorização do metro quadrado numa determinada área e essa valorização se dá a partir dos investimentos públicos e privados que melhoram não só a infraestrutura desses espaços urbanos, assim como os serviços, o comércio, enfim, as condições de vida em determinadas áreas da cidade. Então, na medida em que esses investimentos chegam e espaços urbanos vão passando por um processo de modernização da sua infraestrutura urbana, do seu comércio, dos seus serviços, a tendência natural é que o metro quadrado fique mais caro. Então, o termo que se usa é especulação imobiliária. Letra C. Aqui nós temos uma questão que eu achei interessantíssima, essa charge, né? Analise a charge do cartunista Bira. Meu nome é, vamos começar por aqui, falta de planejamento e de supervisão, falta de controle de risco e de normas técnicas, assédio moral, descumprimento da jornada de trabalho, falta de pagamento de horas extras, falta de condições de trabalho, risco de acidentes. A personagem da charge representa a resposta, letra D, a precarização do trabalho, sobretudo nos países em que se esperam
baixos custos de produção. Então, na verdade, a partir do momento em que os princípios da doutrina neoliberal passaram a ser adotados por determinados países do mundo, principalmente países em desenvolvimento, você vai perceber a precarização das relações de trabalho, inclusive com a supressão de determinados direitos trabalhistas. Então você vai observar não só a questão da terceirização da produção, você vai observar trabalhadores perdendo direitos, inclusive isso aconteceu aqui no Brasil com a reforma trabalhista de 2017, né? Não vou dizer que aqueles direitos da CLT foram suprimidos, não foram, eles são mantidos até mesmo porque tem uma lei em vigor, mas a precarização das relações de trabalho, ela vai ocorrer aqui no caso do Brasil, a partir da reforma trabalhista que foi implantada no governo do presidente Michel Temer em 2017. Então, na verdade, quando você tem a precarização das relações de trabalho, consequentemente você terá um menor custo da mão de obra, o que torna determinadas áreas mais atrativas para determinados tipos de investimentos. Então, resposta correta, letra D. Questão muito bem elaborada, né? 47. O Brasil está entre os 3 países que envelhecem mais rápido. Vamos envelhecer em 19 anos o que a França envelheceu em 145 anos. De 2011 a 2030, vamos dobrar o índice de pessoas com 60 anos ou mais. Mas, no nosso país, o velho é sempre o outro. Não tem nada a ver comigo, provoca o médico gerontólogo Alexandre Kalash, citando a diferença do processo de transição demográfica vivido pelo Brasil em comparação com a maioria dos países europeus. Considerando o excerto, a mudança no perfil demográfico do Brasil demandará políticas de combate ao etarismo no mercado de trabalho. O que seria esse etarismo? É um tipo de estereótipo, um tipo de preconceito que determinadas pessoas mais novas têm com as pessoas mais velhas. Então, logicamente, com o envelhecimento da população, ela trabalha com outros princípios, né, como, por exemplo, a probabilidade, né, de faltar mão de obra no futuro, o encarecimento, o aumento, na verdade, dos custos para o governo no que diz respeito ao pagamento de aposentadorias, pensões, maiores gastos no sistema de saúde, queda na arrecadação de impostos, são alguns problemas que, juntamente com o etarismo, acompanham o processo de envelhecimento da população, não só aqui no Brasil, claro que também em outras partes do mundo. Essa questão também muito bem elaborada, resposta correta, letra A. Aqui nós temos uma questão de geografia física, questão 48. Examine o bloco diagrama que representa áreas deprimidas preenchidas por material detrítico, carreado de áreas circunjacentes. Material detrítico, sedimentos, tá? É o nome que nós damos aos sedimentos de diferentes natureza. Então, o bloco diagrama ilustra uma bacia sedimentar. Então, você tem aqui na parte mais baixa uma área de sedimentação, claro, decorrente dos depósitos de detritos ou sedimentos carreados pela água da chuva, como também você vai ter a formação de bacias sedimentares em outras áreas do mundo formadas pela questão da erosão glacial e o transporte de sedimentos pelo deslocamento das geleiras. Você vai ter a sedimentação causada pelos rios, você vai ter também a sedimentação oriunda da erosão eólica, enfim. Então, esse bloco diagrama aqui representa, em cima do texto e do próprio desenho,
a formação de uma bacia sedimentar, razão pela qual a letra correta é a letra E. Questão muito facilzinha, apesar do pessoal ter muita dificuldade com a geografia física. Aqui nós temos a questão 49. Cavar buracos rasos em formato de semicírculo pode parecer uma técnica muito simples, mas foi ela que ajudou a recuperar o equivalente a mais de 1000 campos de futebol na comunidade Maasai, no Quênia, devido ao excesso de pastagens e as mudanças climáticas. A área havia se tornado muito seca, dificultando para as comunidades locais viverem da terra. Foi então que a organização holandesa Dijk propôs essa técnica para restaurar a terra degradada. Essa técnica, que fique bem claro, essa técnica existe lá na África há algum tempo, não através da formação desses semicírculos, mas através, né, da abertura de buracos. Então, quando você escava o solo, o que acontece ao você criar esses buracos com formato de semicírculo? Não são buracos profundos não, né? São buracos relativamente rasos. Você retém o escoamento superficial da água da chuva, lembrando que esse escoamento superficial ele transporta sedimentos, e ao deter esse escoamento superficial da água da chuva, você indiretamente estará contribuindo para que essa água se infiltre no solo e alimente o lençol freático, elevando o nível do lençol freático. Então, e consequentemente, se você eleva o nível do lençol freático, se você abastece os mananciais subterrâneos de água, você terá a água disponível através de um poço ou de vários poços artesianos escavados para irrigar a terra no período da seca. Então aqui você tem os buracos, né, abertos, né? Eu tive que reduzir essa imagem. E aqui você tem a mesma área já toda verdejante, sendo passando, né, por esse processo de restauração vegetal e passando a ser utilizada novamente para a produção agrícola. Essa técnica está sendo utilizada, por exemplo, na Grande Muralha Verde, que é o maior projeto de reflorestamento em andamento no continente africano, que é um projeto que se estende pela borda sul do deserto do Saara, na região do Sahel, desde a Mauritânia até a Eritreia, ou seja, desde o Atlântico até o Mar Vermelho. E essa Grande Muralha Verde, criada para deter o avanço do deserto do Saara, está empregando essa mesma técnica e uma outra técnica milenar africana chamada técnica Zai, que consiste em você abrir pequenos buracos no solo, colocar matéria orgânica ali, fezes de animais, restos de planta, para enriquecer o solo com humus e recuperar a capacidade produtiva do solo. Essas duas técnicas combinadas não só estão permitindo deter o avanço do deserto, como recuperar áreas que nas últimas décadas passaram por um processo de desertificação. Inclusive aí no canal tem uma aula específica sobre a Grande Muralha Verde africana. Então a resposta correta, letra B, reduzir o escoamento superficial, o que garante eficiência no manejo de precipitações escassas numa região que é dominada pelo clima tropical semiárido. Então não é só deter o escoamento superficial, claro, também criar as condições para a regeneração da vegetação e utilização do espaço para a produção agropecuária. Moçada, espero que vocês tenham gostado dos comentários, dê aquela forcinha aí no canal, se inscreva no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e o professor Eugênio Bastos está à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Daqui até dezembro eu estarei gravando uma aula a cada final de semana, que na verdade será referente a comentários de provas da Unesp, da FUVESP e outras provas de vestibulares, porque eu acho também importante que os alunos possam,
receber esse tipo de aula que está apoiada no comentário de questões que caem em provas de vestibulares, para ampliar o leque de conhecimento, obter uma base mais profunda e melhorar o seu desempenho no vestibular e também num concurso militar. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!